Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Objetivos: explicar as invenções antes e depois da queda, conscientizar dos males do consumismo tecnológico, compreender que a mídia tem o poder de manipular as pessoas. As invenções antes e depois da queda. O trabalho como forma de organização da Terra, invenções que afrontam a Deus, arte divinamente inspirada. As invenções antes e depois da queda. O trabalho como forma de administração da Terra. Dizer que o trabalho é uma consequência da queda significa contrariar a palavra de Deus, pois vemos explicitamente que o Criador, antes da desobediência de Adão e Eva, ordenou ao homem que cuidasse da terra. Ao obedecer à ordem divina, o homem glorificava o seu Criador, da mesma forma como tudo ou mais que existe no universo. Invenções antes e depois da queda. O trabalho como forma de administração da terra. Evidentemente que, para trabalhar, infere-se que o homem precisou inventar ferramentas, assim como será no período do reino milenar de Cristo. As invenções antes e depois da queda. Invenções que afrontam a Deus. O saber dado ao homem deve proporcionar o bem a todos e igualmente refletir a imagem do Criador em nós. As invenções antes e depois da queda. A arte divinamente inspirada. Quando da elaboração do projeto divino do tabernáculo, Deus, por intermédio do seu Espírito, inspirou dois homens, Bezalel e Aholiabe, enchendo-os de sabedoria no coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa é a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino é a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. A arte divinamente inspirada. O exemplo de ambos ensina-nos que Deus, mesmo após a queda, continua permitindo que as pessoas projetem invenções e ensinem outras a fazerem o mesmo. Porém, tal conhecimento não deve ser para manipulações, antes para engrandecer ao Altíssimo. Você acredita que com o seu trabalho pode tornar o mundo melhor? Alguém acredita? Amém. No desenvolvimento das atividades laborais, os seres humanos glorificam ou não ao Criador. O consumismo tecnológico. A quase limitada capacidade humana de projetar invenções. O assombroso crescimento tecnológico. O perigo do consumismo tecnológico. A quase limitada capacidade humana de projetar invenções. Já em seu tempo, Salomão reconheceu que não há limite para fazer isso. Em nossos dias, as invenções multiplicam-se em escala inimaginável. Uma vez que o Altíssimo faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos, através da graça comum e a capacidade com a qual o Criador dotou-nos para que tenhamos conhecimento e assim protegemos invenções. Não é difícil pressupor o que acontece em uma sociedade divorciada do temor de Deus. A quase ilimitada capacidade humana de projetar invenções. A produção tecnológica muitas vezes não é pensada como visa a meramente facilitar a vida das pessoas, pois muito mais que utilidade, os aparelhos e a ascensão e inclusão sociais que distinguem as pessoas. O assombroso crescimento tecnológico. As modernas invenções tecnológicas deste novo século denotam que chegamos a um período sem precedente. Como exemplo, temos laptops,
cada vez menores e mais leves, porém com mais capacidade de armazenamento de informações, smartphones, palmtones, iPads, iPods, TVs de plasma, LED e de LCD convencionais, e também em 2, 3 e já se fala em até 4DS, MP15, GPS, etc. Quem se lembra de disquete, disco de vinil, fita cassete, VHS ou ainda retroprojetor, todas essas tecnologias fazem parte do nosso cotidiano, porém foram substituídas por outras mídias que não apenas têm a mesma função das anteriores, mas as suplantam e transcendem. O perigo do consumismo tecnológico. A palavra de Deus, em Isaías, adverte-nos: porque gastais o dinheiro naquilo que não é bom e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Infelizmente, não poucos servos do Senhor encontram-se endividados por atenderem aos apelos da mídia. O celular ainda não foi utilizado e já se torna obsoleto com um novo modelo que não acabou de ser lançado. O computador mal foi tirado da embalagem quando uma nova propaganda surgiu com contas de que o mais inteligente é o que sairá do mês que vem. Assim, em um ritmo cada vez mais frenético, se não tivermos cuidado, tornamos-nos reféns de um consumismo eletrônico que não se justifica. Existe forma de prevenção contra o consumismo tecnológico? É imprescindível que, em termos de consumo eletrônico, saibamos administrar os impulsos para não sermos compelidos a comprar desnecessariamente. A manipulação midiática da mente. Analfabetismo digital, o excesso de informação na era digital, a mentalidade atual formada pela mídia, o aumento de acesso à informação, que é algo que vem em ritmo crescendo desde os últimos 20 anos, contudo, foi mesmo nessa primeira década do século XXI que a internet deixou de ser algo apenas remoto e limitado aos aparelhos de facto-modo. Com acesso discado para acesso irrestrito através da rede sem fio Wi-Fi e wireless, já não é mais preciso estar em casa para acessar a grande rede e verificar o e-mail e conferir as notícias. É por isso que constantemente ouve-se afirmar que o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler, e sim a pessoa que não sabe lidar com as novas tecnologias. O tempo passa a ser completo e totalmente roubado com excesso de envolvimento com as tecnologias, trazendo até mesmo problemas profissionais e familiares. Na realidade, o estudo já aponta que as pessoas passam conectadas na internet ultrapassa o período dedicado à vida normal. Neste tempo, o trabalhoso até mesmo a infidelidade conjugal torna-se facilitada. É preciso redobrar a vigilância com o uso das tecnologias. Sabe que atualmente a quantidade de informação que recebemos em apenas um dia é a mesma que uma pessoa levaria a vida inteira para obter a idade média. É preciso que submetamos tais informações ao crivo da Bíblia, pois senão corremos o risco de tornarmos secularizados. Além disso, é preciso cuidar-se para não formar opiniões unilaterais baseadas unicamente no que houve veiculado pelas agências de notícias. Por falta de esclarecimento, muitos passam a defender coisas erradas, verídicas ou até mesmo certas, mas de forma equivocada. A mentalidade do povo é formada pela mídia. Ela dita-lhe as modas e os pensamentos. Entretanto, a Bíblia recomenda-nos que não nos amoldemos ou tomemos a forma do sistema pecaminoso, mas que nos transformemos pela renovação do entendimento. O nosso padrão é o modelo da Bíblia e Jesus Cristo, e também as palavras que são consonantes e sã doutrina, e não a que pensa determinada política, artista, pensador e até mesmo obreiro que não falar conforme
a palavra do Evangelho. É possível utilizar as novas tecnologias de forma intencional ou cristã? Uma vez que a nossa opinião é formada com base nas informações que não observamos dos diversos meios, precisamos desenvolver uma atitude crítica na triagem de tais conteúdos. As redes sociais e os relacionamentos, comunicação humana, comunicação antiga, comunicação atual. Sendo um ser social a ser humano, depende de outros para sobreviver. Desde o Éden, o próprio Criador diz: não é bom que o homem esteja só farme uma agricultura que esteja como diante dele. Ora, se a palavra de Deus diz que o Criador visitava o homem na viração do dia, como poderia este estar só? A única explicação é o fato de que o ser humano foi criado como um ser gregário e social, tendo necessidade de comunicar-se. Em seus primórdios, certamente a comunicação só se fazia de forma presencial. Posteriormente, a humanidade foi desenvolvida de outras maneiras. Mas o fato incontestável é que o ser humano tem essa necessidade de relacionar-se. Como comunicar-se com os de fora sem perder o contato com os de dentro? A utilização consciente das redes sociais é um fator importantíssimo nos dias atuais. Em que objetivou a presente lição não foi demonizar a tecnologia ou a mídia ou o saber. A advertência caminha apenas no sentido de alertar o povo de Deus para a verdade de que devemos, assim como Daniel e seus 3 amigos, influenciar, mas não sermos influenciados. O excesso de informação ameaça mudar a nossa forma de pensar, porém devemos levar cativo todo pensamento e obediência de Cristo. Eis o nosso desafio. Amém.